Timóteo, capítulo 2, verso 3 ao verso de número 5. Vamos ler juntos esses versículos da palavra, 2, 3 a 5. Leiamos. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Até aí. Pai Santo, fala conosco mediante a Tua palavra. Ela é poderosa, ela é viva e ela transforma. Ela divide o que é do Senhor e o que não é do Senhor, mostrando, ó Deus, o caminho para a salvação, mostrando, ó Deus, o que nós precisamos fazer para nos santificarmos mais e mais a estarmos na Tua presença. Assim oramos, ó Deus, pedindo perdão dos nossos pecados, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, mais uma oportunidade de estarmos falando sobre um dos solas. Já ouvimos aqui sobre só a Escritura, já ouvimos aqui sobre o só a graça, já ouvimos sobre o só a fé, e hoje eu quero estar falando sobre o sola Cristo, sola Christi. Mas eu quero pegar algo bem específico, bem próximo do que aconteceu posterior à Reforma Protestante, a partir do dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero afixou as 95 teses à porta do castelo na igreja em Wittenberg, na Alemanha. Então a fala aqui é uma perspectiva da cristologia de Martinho Lutero. Como Martinho Lutero enxergava, naqueles dias, o falar de Cristo, o anunciar a Cristo. Como nós poderíamos estar aprendendo com um sermão tão antigo, tão longe da nossa realidade, mas tão vivo em relação ao que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Primeiro, irmãos, nós temos aqui a descrição do apóstolo Paulo falando. Ele revela a vontade desejada de Deus. E hoje cedo falamos sobre a vontade decretada de Deus, a vontade predetiva de Deus e a vontade passiva de Deus. Ou seja, Deus manifestando a sua vontade diante da realidade humana. E aqui nós temos a questão da vontade desejada de Deus, e segundo a nossa teologia, a vontade desejada de Deus é que todos os homens são salvos. A pergunta é, todos os homens são salvos? Não. Então o desejo de Deus não corresponde com o que de fato acontece. Ele deseja, porém, não é isso que acontece. Segundo, revela a extensão desse conhecimento salvífico de Deus. Vai mostrar que esses homens só serão salvos quando chegarem ao pleno conhecimento da verdade, que é o que o apóstolo Paulo vai destacar aqui. Isto é bom e aceitável diante de Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A extensão de como chegar a essa salvação precisa ter o conhecimento da verdade. E por fim, revela o meio pelo qual Deus fará isso. E o meio pelo qual Deus salva homens continua sendo em torno do mediador, que é Cristo. Isso não vai mudar. Isso é um decreto de Deus, como nós estudamos hoje na escola dominical. Deus não vai mudar isso. É um decreto de Deus. Não há salvação se não for por meio de Jesus. Então, queridos, os 5 solas, eles não eram meramente palavras de efeito lá naquele contexto, período pós-reforma. Não era um marketing dos reformadores. Eles embasaram seus argumentos com a Bíblia. E como Lutero enxergou isso?
Como nós podemos aprender com essa cristologia, com esse pensamento de Lutero sobre Jesus Cristo? Primeiro, quem era Jesus para Lutero? Lutero, irmãos, foi usado por Deus para restaurar a igreja pela Bíblia e com a centralidade das Escrituras, olhar para a pessoa de Jesus Cristo. Ele tem um olhar fixo em Jesus Cristo. Ele desfez diversos erros e acréscimos medievais dos ensinos sobre Cristo e mostrou que Cristo fez tudo o que era necessário para a salvação do seu povo, através da sua morte e da sua ressurreição, confrontando o pensamento daqueles dias da salvação pelas obras. Lutero mostrou que, por meio de Cristo, o homem redimido foi arrancado como criatura pobre e perdida do inferno. E o que aconteceu foi que a graça de Deus resgatou esse homem, comprou esse homem das mãos de Satanás, porque houve um preço, e o preço pago foi o sangue precioso de Jesus. É por isso que Hebreus vai nos ensinar que sem remissão de pecado não há perdão. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E a oferta necessária foi o sacrifício de Jesus Cristo. Jesus, então, irmãos, ele é, para Lutero, o verdadeiro redentor completo, que salva os homens do poder da morte, do poder do diabo, da ira do Pai, porque o Pai se irou. No entanto, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, depois que pecaram contra o Senhor, eles foram expulsos. A ira de Deus, a justiça de Deus se manifestou. Lutero escreveu sobre como Jesus revela, expressa o amor e o propósito manifestado pelo Pai. Como é que Deus olha para nós? Como é que o Pai olha para nós? E Lutero, ele traz pelo menos 5 pontos que eu quero destacar. Primeiro, ele não olha para ninguém com o rosto torcido, não trata ninguém sem amabilidade, nem assusta ou afugenta qualquer um. Ou seja, para Martim Lutero, ao olharmos para como Deus olha para nós, como Deus manifesta o seu amor por nós, Deus olha para nós, irmãos, não com um olhar torcido, ele não trata ninguém sem amor. E um dos exemplos, João capítulo 8, mulher adúltera, estava tomada por um comportamento que era reprovável, prostituição, adultério, pega em flagrante. Porém, irmãos, enquanto os fariseus olhavam com esse olhar torcido, com o rosto condenatório para com aquela mulher, Jesus calmamente escrevia na areia, e suas palavras eram palavras de amor, de caridade, de compaixão, e não de condenação, mas de expectativa de mudança de vida. Jesus olha assim. Lutero entende que Jesus, ele convida e atrai a todos os homens a ele de maneira bondosíssima com suas palavras e procedimento. Jesus atrai. As palavras de Mateus, capítulo 11, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, é uma palavra de atração. Irmãos, onde Jesus estava, se em algum momento houvesse tristeza, Jesus trazia alegria. Onde Jesus estava, onde havia morte, Jesus trazia a vida. Onde havia sofrimento, Jesus se compadecia, inclusive diante da cidade de Jerusalém, a qual ele via como ovelhas que não tinham pastor. Jesus olha para aquela cidade e diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreias os que te são enviados, quantas vezes eu quis vos ajuntar. Jesus está dizendo: eu quero ajuntar vocês, eu quero cuidar de vocês. A palavra de Jesus, então, irmãos, é uma palavra de amor e de compaixão o tempo todo. No entanto, Lucas capítulo 6, verso 19, diz assim: e todos da multidão
procuravam tocar em Jesus. Tocar, porque sabia que dele saía poder, dele saía virtude. Então Lutero diz que Jesus é esse que convida e atrai todos os homens a si. Terceiro, Lutero disse que ele se mostra um servo que quer ajudar a todos. Que quer ajudar a todos. Essa semana eu recebi um vídeo de alguém que filmou uma criança e havia um recipiente como se fosse uma pedra e um buraco na pedra, e a criança estava com o braço dentro da pedra e chorando. E chorava, como quem diz, a minha mão está presa nessa pedra. Aí a mãe foi lá, tirou a mão da criança, pôs um obstáculo em cima da pedra, e para que a criança então visse que não tinha nada. A criança foi lá, tirou a pedra, enfiou a mão e começou o quê? Chorar. Então a criança queria o quê? Atenção. Eu estou doente, eu estou mal. Gente, Jesus é aquele que chega em momentos da vida, e chega, por exemplo, para um cego e diz: que queres que eu te faça? Ele pergunta: o que você quer que eu te faça? Interessante que o cego, ele foi claro: eu quero voltar a ver. Eu quero ver de novo. A ação de Jesus foi imediata. Trazer restauração para aquele que perdeu a visão. Mas, amados, uma coisa que nós precisamos entender é que muitas pessoas vão até Jesus, mas não querem ser curadas. Muitas pessoas vão até Cristo e não querem ser transformadas. E não querem mudar de vida, porque é muito cômodo permanecer num estado, entre aspas, de adoecimento emocional, espiritual, porque tem a atenção de todos. É por isso que Jesus pergunta: o que você quer? O cego responde: eu quero ver. Então esse Jesus, irmãos, é esse servo que quer ajudar. Mas muitas e muitas vezes, quem precisa da ajuda, rejeita a sua ajuda. Ou quer uma ajuda que lhe seja conveniente. Lutero diz que ele se deixou ser crucificado por nós e derrama livremente o seu sangue. É esse Jesus que foi anunciado por João, capítulo de número 1, verso 29. E quando avistou Jesus, gritou em alto e bom som: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lutero, irmãos, está falando isso naquele contexto pós-reforma, onde para a igreja Jesus era um mero coadjuvante na história da redenção, porque Maria e todas as outras encíclicas papais e todos os tilindares de moedas que caíam no gasofilácio eram suficientes para salvar alguém que estava ou no purgatório ou em algum estado de penitência. Lutero está falando: não é isso. Lutero, então, irmãos, está sendo reiteradamente firme nas suas convicções acerca de Jesus. E ele sempre, segundo ele, Jesus sempre se dispõe a falar palavras amigas, doces, consoladoras, tais como: quando o coração dos homens estão confusos, perturbados, Jesus é aquele que em João capítulo 14, 1 diz: não se turbe o vosso coração, não fique confuso, não seja tomado de ansiedade, de perturbações, inquietações, os vossos corações. Jesus é esse que está falando: não deixe o coração de vocês turvarem, ficarem tomados pelo sofrimento do passado, do presente, a ansiedade em relação ao futuro. Não deixem. Jesus então convida a todos quantos pudessem ir a Ele. Mateus 11, 28. Vinde a mim, você que está cansado, você que está cheio de dificuldade, e eu vou aliviar o fardo que está sobre você. Então, irmãos, Lutero,
ele conclamava a todos que, pela fé, olhassem para Jesus e encontrassem nele rica e abundante misericórdia. Então, a reforma não foi só um movimento que chutou a porta e abriu o caminho para um novo momento histórico na humanidade. A reforma foi: precisamos voltar a olhar para Jesus. E talvez, irmãos, nos dias de hoje, o que mais nossas igrejas precisam, o que mais os nossos crentes precisam é voltar a olhar para Jesus. Parece que Jesus agora é apenas um detalhe. Jesus não é mais o centro. E nós observamos o apóstolo Paulo ensinando ao seu pupilo, o seu mais jovem pastor, dentre eles Timóteo, Tito, Filemão e outros mais, de que não há outro mediador entre Deus e os homens, somente Jesus. E nós podemos encontrar essa premissa do pensamento de Lutero naqueles dias em que a Igreja Católica tinha colocado Jesus de lado. Lutero também mostra, irmãos, na sua cristologia, onde encontrar Jesus. Onde encontrar Jesus. Para Lutero, a obra de Cristo, ela veio aos pecadores após a sua ressurreição de alguns modos. Ou seja, você se lembra que Jesus, lá em João, capítulo de número 17, verso 4, ele está fazendo uma oração, que é chamado de oração sacerdotal. Na oração sacerdotal, Jesus está orando primeiro ao Pai, falando de si, falando: Pai, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Glorifica a minha vida, que sou o teu Filho, para que eu esteja glorificando o teu santo nome. E começa verso 1, 2, 3, dizendo isso. Verso 4, do capítulo 17 de João, Jesus muda o foco. Agora Jesus está orando por 12 homens. Você sabe, Lucas capítulo 6, verso 12, tem a lista dos 12. Aqueles 12 que Jesus, diuturnamente, manhã, tarde e noite, estava com eles. O tempo todo trabalhando o caráter desses homens. Homens dos quais, talvez, se você fosse um empresário, eu não vou contratar essa turma porque só tem iletrado aqui, só tem gente burra aqui. Mas Jesus contratou esses iletrados. Jesus contratou esses pescadores que era naquele tempo a profissão mais abjeta daqueles dias. Ninguém queria ser pescador. Ser pescador era uma profissão baixa. Eles eram pescadores. A sociedade recriminava porque eram pescadores. Mas Jesus pega esses homens, chama esses homens e trabalha a vida desses homens. E na oração sacerdotal, Jesus está orando da seguinte forma: Pai, eu consumei a obra que o Senhor me confiou a fazer. E a obra que Jesus está falando, que está consumando ali, irmãos, é a obra de trabalhar a vida de 12 homens. É chamado de obra do discipulado, ministério particular de Jesus. Ele está trabalhando a vida dos 12. Inclusive, depois da ressurreição, ele trabalha a vida de um que havia negado ele. Você se lembra? Negou enquanto Jesus estava sendo preso. Depois Jesus vem para tratá-lo depois da sua ressurreição. João capítulo de número 21 foi o apóstolo Pedro. Jesus então completa a sua obra e ele está falando: Pai, eu consumei. Ali a palavra consumado, tetelestai. Pai, eu realizei o que tinha que fazer para tratar a vida desses 12 homens. Eu completei a obra. E Jesus também é esse, que no capítulo de número 19 de João, verso de número 28, ele está dizendo a mesma coisa, usando uma mesma terminologia para falar que ele havia consumado a obra que Deus lhe confiou a fazer. E a obra foi a obra da redenção. Agora Jesus está na cruz. E naquela cruz, as mãos pregadas, cravos em suas mãos, espinho em sua cabeça, os pés pregados, sangue sendo derramado, uma multidão, alguns entusiasmados com aquele espetáculo horrendo, alguns poucos lamentando profundamente o que havia acontecido. E naquele momento, Jesus é esse, irmãos, que está dizendo: tetelestai, está consumado. Jesus é esse, então, irmãos, que faz 2 trabalhos: obra do discipulado
trabalhar a vida de pessoas, coisa que nós precisamos voltar a fazer, e a obra pública da redenção, da salvação. Jesus é esse, então, que realiza essa obra através da sua vida e da sua morte e a sua ressurreição. Aí Lutero vai dizer que Jesus, então, é esse que é encontrado quando? Externamente, quando a palavra é pregada e quando a palavra é lida. Então, quando você lê as Escrituras, você está nada mais, nada menos encontrando-se com quem? Com Cristo. Quando você ouve um sermão bíblico, você está encontrando com quem? Com Cristo. Você encontra com Cristo quando você toma consciência de que, quando celebramos a ceia do Senhor, aquele memorial onde lembramos através do pão e do cálice, para nós, reformados, é um memorial, não é consubstanciação e nem transubstanciação, é um memorial, nós nos lembramos de Cristo. Mas muitos que se aproximam da mesa, se aproximam de um ritualismo sem trazer vida, e a Bíblia vai chamar a atenção que quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo, porque não está prestando atenção em quem? Em Cristo. Você tem um encontro com Cristo quando você, na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a água é derramada sobre a sua cabeça. Nós somos aspersionistas, derramamos a água sobre a cabeça. A água sendo derramada, irmãos, é um sinal de uma ordenança dada por Jesus, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas muitos que são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não dão sentido a esse rito de iniciação que traz agora uma evidência da graça invisível através da manifestação da água, algo visível de que você tem um pacto com Deus e que você fez uma aliança com Deus. Então, irmãos, Jesus está presente. Para Lutero, uma questão externa, a palavra, a ceia e o batismo. O apóstolo, o evangelista, em Mateus capítulo 26, verso 26, fala assim: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, fazer isto em memória de mim. Mateus 28, batizando-os em nome da Trindade, economia de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Internamente, irmãos, como nós encontramos a Cristo na perspectiva de Lutero, internamente no testemunho do Espírito Santo, manifestado sobre nós. Hoje cedo o Júnior leu aqui no texto na nossa escola dominical, Romanos capítulo 8, onde o apóstolo Paulo está instruindo a igreja de Roma, dizendo: olha, o próprio Espírito de Deus testifica lá dentro de cada um de nós que nós não somos qualquer um. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Nós não somos qualquer um, nós não somos bastardos, nós somos filhos de Deus, cumprindo-se a promessa que foi dada por meio de Joel capítulo 2, que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, de maneira que, através dessa ação de Deus acontecida em Atos capítulo 2, Deus levantaria filhos e filhas. Percebam o que Lutero está falando, irmãos. Lutero está fazendo lembrar a igreja romana, a ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana, o quanto ela estava distante das Escrituras e automaticamente quanto estava distante de Deus. Externamente, irmãos, ele vem a nós pela palavra oral, pela palavra pregada do Evangelho e pelos sinais materiais que são manifestos por meio do pão, do vinho e da água e do batismo. Primeiro, ele veio a nós encarnado, manifestado em carne, é o que Paulo vai nos ensinar em 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. Sem dúvida, grande é esse mistério da fé. Deus foi manifestado em carne,
justificado em espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. A encarnação aconteceu. Jesus foi a manifestação da presença de Deus, a presença física de Deus na terra, entre os homens, anunciado, Isaías capítulo 9, percebido em Lucas capítulo de número 1 e 2. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Encarnação, Jesus é o Filho de Deus. Segundo, pelo batismo. Terceiro, pela Eucaristia, internamente pela ação do Espírito Santo. E aí, irmãos, o apóstolo Paulo também vai dizer em Romanos capítulo 10, verso 17, que de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra de Deus, você está ouvindo a palavra de Cristo. Mas Jesus está longe, eu não vejo. Você se lembra? Se o grão de trigo caindo em terra, não morrer, ele fica sozinho. E o grão de trigo é uma referência que Jesus faz acerca de si mesmo. O grão de trigo caiu na terra, levado às profundezas da terra, germinou. Deus, o Pai, o ressuscitou de entre os mortos. Daquele único grão de trigo vem o fruto. E o fruto é dado, irmãos, a partir do instante que Jesus cumpre a sua promessa, em Atos 2, de derramar o Espírito Santo dele sobre a sua igreja, sobre toda a carne, sobre aqueles que haveriam de crer. E então, irmãos, quando nós recebemos o Espírito da graça, nós temos esse testemunho interno da presença do Espírito de Deus sobre a nossa vida. Em João capítulo 16, 7 e 8, ele vai dizer assim: todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu vá e parta. Se eu não for, o Consolador não poderá vir para vós outros. Mas se eu for, eu os enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo, pessoas, do pecado, da justiça, do juízo. Olha o que Lutero está trazendo à baila num contexto pós-reforma, onde houve um desvirtuamento de tudo aquilo que era o verdadeiro evangelho. E aí, irmãos, terceiro e último aspecto, o que a palavra de Deus é para Martinho Lutero. Lutero chamava a lei de martelo. Como o martelo, a palavra esmaga a presunção e a indiferença. E embora Lutero usasse a função condenatória, pois como lei, aponta o pecado e condena o pecador. Essa mesma lei derrota toda a autojustiça, sendo oportuno apresentar agora o Evangelho. Ele fala, a lei é como se fosse um martelo. A lei aponta para o pecado e nos defende, pois mostra que não podemos cumpri-la. 10 mandamentos, não temos condições de cumprir. Já erramos. Quando eu estava fazendo um curso de evangelização, chamado Evangelismo Explosivo, uma das ilustrações que a gente aprende é quanto ao pecado. Uma delas é aquela que eu já fiz aqui com vocês, sobre quem pratica 3 pecados por dia. Lembra disso? 3 pecados por dia, uma semana, 3 vezes 7, 21. 4 semanas, 4 vezes 21, 84. 84 vezes 12, 1008. 9 esfora, 9 esfora, arredonda para 1000. Quantos anos você tem? Multiplica a sua idade por 1000. Eu estou com 59. 59 mil. Se eu infringisse uma lei 59 mil diante de um juiz, o que um juiz, caneta pesada, faria comigo? O que um juiz faria com você infringindo uma lei tantas e tantas vezes? Uma segunda ideia que a gente já tem para mostrar que nós somos falhos, aí pegando a ideia para as donas de casa, as irmãs que fazem bolo aqui, a gente tem uma irmã que é especialista em bolo da nossa igreja, não preciso falar nem o nome, né? Né, Marisa? Marisa está fazendo bolo em casa.
pegar a Marisa aqui. Marisa, farinha, está com bolo. Marisa bate o primeiro ovo. Perfeito. Primeiro ovo, farinha, açúcar, óleo, manteiga, o que for, está lá. Segundo ovo, ok. Terceiro ovo que a Marisa vai bater, ela não faz uma análise correta, bate o ovo e joga lá. E o ovo está estragado. O que aconteceu? Perdeu tudo. Marisa não trouxe o bolo para o pastor. Irmãos, um ovo acabou com o bolo. Um pecado acabou. A lei é assim, é fria. Uma falta acabou. Deixou de olhar para Deus e cultuar Deus, pecou. Olhou com intenção impura, cobiçou o carro do irmão, pecou. A lei é dura, a lei é fria. Irmãos, o Evangelho aponta para a graça. E Martinho Lutero quis mostrar exatamente esse Evangelho que aponta para a graça. Essa graça nos salva. Tito nos ensina isso, que a graça de Deus nos redime. A graça de Deus renova a nossa esperança. A graça de Deus nos educa. A graça. E Martinho Lutero apontou o Evangelho da graça. Essa graça, ela salva, ela educa, ela santifica, ela gera esperança. Então, para Lutero, o Evangelho é pura e simplesmente a promessa do perdão por meio de Jesus. Ou seja, quando eu olho para Jesus, eu estou olhando para o Evangelho. Quando eu olho para o Evangelho, eu estou olhando para Jesus. Eu preciso de Cristo, porque Cristo é a manifestação da graça, é a graça encarnada. Eu preciso desse Evangelho que fala de Cristo, das Escrituras. Eu preciso da palavra das Escrituras. Eu preciso do batismo. Eu preciso da ceia. Eu preciso desses dois elementos de graça, os meios de graça que me permitem ter a comunhão com Deus por meio de Cristo. Então, hoje, se alguém pensar em voltar no primeiro século, não precisa mais, porque Cristo está no meio do seu povo, por meio da sua palavra, por meio das obediências aos sacramentos, batismo e ceia do Senhor. Jesus está no meio do seu povo e pela testificação da obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Lutero quis trazer isso de volta, irmãos. Para Lutero, o Evangelho é o martelo. Se não pregamos, pedras humanas permanecerão no seu orgulho. É o Evangelho da graça que quebra o orgulho humano, que mostra para o pecador que ele é pecador. Jeremias capítulo 23, 29 diz: aquele que tem a minha palavra, pregue fielmente a minha palavra. O Evangelho. Porquanto o que tem a palavra, o que tem a palha a ver com o trigo, questiona o Senhor. Não é a minha palavra como fogo mais poderoso? A minha palavra não é como fogo? E como uma marreta, um martelo que despedaça a penha. Corações endurecidos. É o Evangelho que muda corações de pedra em corações de carne. O martelo é a palavra. O fogo é a palavra. A rocha é o homem com seu orgulho, seu coração endurecido para o Evangelho, sua vaidade, soberba e conceitos. A palha são nossas ações, sopradas ao vento, não valem nada. Deus faz tudo virar pó. Deus esmiuça, Deus despedaça o orgulho humano. Deus faz as nossas obras virarem pó e cinza. E Martinho Lutero quis mostrar para a igreja romana naqueles dias que tudo que a igreja romana ensinava era mero pó e cinza. Lutero, irmãos, havia nos ensinado algo tremendo. Como sacerdote, monge e professor, Lutero enfrentava uma igreja que era surpreendentemente complexa. Ele estava convencido de que a igreja perdeu a ideia de quem era Cristo. Em 1522,
ele escreve o seguinte: os pregadores do ventre perverteram as preciosas palavras santo e espiritual. Fizeram o mesmo com o nome igreja, ao argumentarem que o Papa e os bispos são a igreja. O clero é a igreja, o povo não é a igreja. Quando eles obstinadamente fazem aquilo que lhes apraz, dizem que a igreja assim ordenou. Diz ele, Martinho Lutero: a santidade não consiste em ser monge, sacerdote ou freira, em usar tonsuras e capuzes. É uma palavra espiritual que afirma que interiormente somos sinceramente santos no espírito diante de Deus. Lutero valorizou os concílios, mas sempre deixou claro a superioridade das escrituras da palavra de Deus em relação à igreja. E em seguida se volta para o verdadeiro caráter da igreja. Aí vem esse momento que Deus levanta Martinho Lutero, a reforma protestante acontece, e aí ele faz uma análise importante para que se distinga a verdadeira igreja da falsa igreja. E uma das frases de Martinho Lutero, que deveria ser para nós ponto de referência, é que quando Lutero foi tido como um herege, tentaram fazer com que Martinho Lutero voltasse a pensar como os princípios do romanismo. Martinho Lutero diz que a sua consciência era presa, eu vou repetir, presa, cativa, presa, aprisionada. A quê? A palavra. Ele diz: eu não tenho como negar o que eu creio, porque a minha consciência está presa. Ai, irmãos, é com tristeza que hoje nós podemos perceber o quanto as pessoas não mais estão presas à palavra de Deus. E quando não se sentem aprisionadas pela palavra, arrebatadas por essa palavra, qualquer coisa que serve. E aí nós temos que tomar cuidado, porque as filosofias estão aí, os pensadores estão aí, e quando nós pesamos na balança o que os pensadores têm, e não o que a palavra de Deus diz, que é o texto inspirado por Deus. No entanto, Paulo escreve em Timóteo capítulo 3, verso 16, quando ele fala: toda escritura é inspirada. Todo biblion em grego recebeu o pneuma hagios, sopro santo, fôlego santo. Toda a escritura é inspirada por Deus. Todo biblion, Velho Testamento, Novo Testamento, recebeu o fôlego de Deus. Ou seja, o hálito de Deus está aqui. A palavra de Deus está aqui. E quando eu começo a colocar em dúvida, ou colocar em menor valor as escrituras, e deixo com que pensamentos filósofos dos nossos dias ou antigos dominem o meu pensamento, eu estou abrindo mão do livro da vida e trazendo para mim um conteúdo que é bolha de sabão. Durante toda a sua vida, irmãos, como pregador e reformador, Lutero reconheceu como era tentador para os cristãos se cansarem de Cristo. Vou repetir. Se cansarem de Cristo. Eu vou repetir. Se cansarem de Cristo. E Lutero fala: e se cansarem da igreja. O artigo está falando aqui: os pecadores estão cansados de Cristo, se cansam de Cristo e se cansam da igreja. E ele diz ainda: procuram novidade. Então, estão pondo em menos valor as escrituras e alguma novidade daqueles dias
poderia ocupar o coração daqueles europeus, até então, alemães, reformados. O apóstolo Paulo diz, irmãos, em 2 Coríntios 2,17, pois sempre estamos atrás de novidade, a morte e a ressurreição de Cristo, a fé e o amor são só coisas velhas e comuns, por isso não valem nada, assim precisamos de novos mascates e comerciantes, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 2, verso 17. É uma tradução mais livre. Ele está dizendo, as pessoas querem sempre novidade, 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 e olham para o Evangelho como se fosse uma coisa velha. E tudo isso nos faz aprender, irmãos, concluindo esta fala, pode haver que haja cristãos cansados de ouvirem sobre a morte e a ressurreição de Jesus. É um absurdo dizer isso. Mas há muitos que podem estar cansados. Eu não quero mais ouvir de morte, de ressurreição, de culto de ceia, de batismo, de igreja, de comunhão. Há pessoas cansadas da fé, cansadas de amar. A Bíblia diz, Paulo fala, não vos cansei de fazer o bem, cansei de ajudar pessoas, cansei de ser bonzinho, cansei de fazer as coisas para Deus na igreja, cansei da comunhão, cansei de evangelizar pessoas, cansei de ajudar pessoas que batiam a minha porta para algum tipo de ajuda, não acredito em mais ninguém. Irmãos, naquele tempo, Martim Lutero chamou a atenção que estavam se cansando de Jesus e se cansando da igreja. Nós podemos estar vivendo hoje dias tão difíceis, onde as pessoas também podem estar se cansando. Paulo chega a uma conclusão, como disse aqui, que alguns estejam mercadejando a palavra e por isso não pregam o verdadeiro evangelho, que é boa notícia, é boa nova para o pecador, e revigore esse pecador de forma que haja uma consciência de se ter uma fome e uma sede da palavra, tal qual o salmista diz, a minha alma tem sede do Deus vivo. E nós poderíamos fazer uma comparação, eu não sei aqui com vocês, mas Belo Horizonte, quando nós tivemos aquele momento crítico da pandemia, a igreja chorou. E a igreja que eu era pastor é uma igreja muito simples. E a vida do povo era a igreja. O ponto social das pessoas era a igreja. Encontros, muitos aposentados, muitos jovens, era a igreja. Igreja de bairro, é a igreja. Eu lembro que muitos choraram, muitos reclamaram, puxa, a vida da igreja fechada, pastor, mas a igreja é fechada, por que a igreja fechou? E reclamou. E, amados, para a tristeza nossa, quando a igreja abriu, as pessoas que mais reclamaram não apareceram. Se cansaram de Jesus? Se cansaram da palavra? Se cansaram do evangelho? E você se lembra que Martim Lutero disse, as pessoas haviam se cansado de Jesus e da igreja. A igreja contemporânea, irmãos, ela precisa de uma nova reforma. Os crentes precisam de uma nova reforma. E eu quero encerrar com uma consideração importante que se faça. Hoje se fala muito em campanhas na igreja. O que é isso? O termo campanha está relacionado a como se fosse um acampamento. Acampamentos, batalhas, operações militares, campanha, conjunto de esforços, de lutas para um fim determinado. Campanha, vamos fazer uma campanha. Lamentavelmente, hoje muitas igrejas têm feito campanha.
campanha das igrejas que se dizem evangélicas são uma autêntica reprodução da novena da Igreja Católica. Campanha da bala ungida, campanha da rosa ungida, campanha dos 300, campanha do sabonete, campanha da fogueira santa de Israel, campanha do óleo ungido, campanha dos talentos, campanha dos 12 cestos cheios. Campanhas. Irmãos, Lutero cria que o diabo usava esse desejo pelo novo e não pelo bíblico para avançar o seu reino do mal. E Lutero expressou isso de modo poderoso nos seguintes termos: essa busca por novidades, novidades e mais novidades, deixando o verdadeiro evangelho. Lutero disse: olha, quando o diabo viu que Deus edificou uma igreja tão santa, ele não ficou parado, mas erigiu sua capela ao lado dela, maior que o templo de Deus. O diabo sempre, macaco de imitação de Deus, fala de Lutero, macaco de imitação de Deus, sempre tentando reproduzir as mesmas coisas de Deus e melhorar-se. Em seu último sermão de Martinho Lutero, pregado no dia 15 de fevereiro de 1546 em Eisleben, na Alemanha, Lutero diz assim, no seu último sermão: dizem as pessoas murmuradoras, o que é isso? Referindo-se à pregação. Afinal de contas, todo dia tem pregação. Nos cansamos disso. O que aproveitamos com isso? Disseram para Lutero. Está certo, disse Lutero. Siga em frente, caro irmão. Se não quiseres que Deus fale contigo todo dia, em sua casa, na igreja, procure outra coisa. Saia a caminhar. Saia a procurar as calças de José, a camisola de Nossa Senhora Bendita. Vai lá e gasta o teu dinheiro, compra indulgências e o lixo de segunda mão do Papa. Essas coisas são valiosas, disse Lutero de maneira irônica. Tens de ir longe a buscar essas coisas e gastar muito dinheiro. Deixas a tua casa e o teu lar e fica à toa. Fica à toa. Mas nós não somos estúpidos, loucos e cegos, e possuídos pelo diabo. Ali está o logo da isca de Roma, com um saco cheio de truques para atrair a si o mundo inteiro com o seu dinheiro e seus bens. Enquanto isso está ali o lucro, pois qualquer um pode ser batizado ao sacramento e ao púlpito. Este povo é barbado e sem Deus. Fala de Lutero. É o diabo no mundo que torna as personagens altivas, o imperador e os reis ignorantes dessas coisas, permitindo-lhes serem tão grossamente enganados e feitos bobos e salpicados de sujeiras por esses malandros e mentirosos de primeira classe, o Papa e seus escravos, tonsuros, ou seja, como ovelhas tosquiadas. Mas devemos escutar a palavra de Deus, que nos diz que é o nosso professor e mestre, e não tem nada a ver com truques e equilibristas do Papa. Percebam a fala de Martinho Lutero, irmãos. Percebam a fala dele, confrontando os seus dias. Nunca a palavra de Lutero foi tão atual e relevante. A igreja contemporânea precisa de reformas. Reformas espirituais profundas. Talvez hoje sejamos uma igreja acovardada, acomodada, sem ousadia e sem o conhecimento do verdadeiro Deus. Nossos púlpitos, nossos líderes, nossos membros, na maioria das vezes com uma visão muito contemplativa e sem aquela operosidade de uma vida operante e dinâmica. Talvez a epidemia que tivemos há pouco tempo atrás evidenciou se nossas obras são palha, pau, pedra ou ouro. Porque provadas pelo fogo, se palha, queima rápido. Se pau,
pouquinho mais lento, mas queima. Se pedra preciosa, depura. Se ouro, ainda mais depurado. Nossas obras estão sendo avaliadas pelo próprio Deus. Portanto, é hora de pensar se juntamente com o solo Cristo, por conta nós estejamos agregando outras coisas, ou outros ensinos, ou outros deuses, ou outros afazeres, onde não temos mais o solo Cristo. E temos agora Cristo e mais alguma coisa. Mas o termo bíblico, ensinado por Paulo, Timóteo, capítulo de número 2, é que não há nenhum outro mediador entre Deus, somente que ele não fique fora da sua vida, que ele não fique fora da sua casa, que ele não fique fora da igreja, que ele não fique fora dos nossos valores, que ele não fique fora dos nossos corações, que ele não fique fora dos nossos pensamentos, que Jesus seja o centro. E como nós cantamos aqui, que por meio de Jesus, Deus se torne para nós nosso melhor amigo. Nós temos amizade com Deus porque Jesus nos religou a Deus por meio do seu sacrifício. E no ato de fé, nós respondemos ao chamado de Deus, dizendo: Senhor, nós cremos em Cristo. Nós aceitamos a obra vicária de Cristo. E nós vivemos para Cristo. Aí vamos entender a fala do apóstolo Paulo: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que o Senhor tenha compaixão e misericórdia de nós. Ouçamos o conjunto coral cantando Cristo salva. Essa é a mensagem da igreja para todos nós.